Fala aí galera, beleza? Aqui é o Maurício e vocês estão no meu Livre-Eu. E bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu queria conversar um pouquinho sobre algumas considerações de algumas leituras que eu fiz por agora. Os livros lidos foram Hyde, do Daniel Levine, e o livro Outro Dia, do David Levitan. Começando por esse livro incrível chamado Hyde, aqui a gente vai ter a história desse personagem com esse nome aqui, e ele nada mais é do que um personagem que compõe a história clássica do médico e o monstro. Nessa história aqui, o Daniel Levine construiu um jeito diferente de observar a história de O Médico e o Monstro do Stevenson. Ele vai trabalhar com a ideia de que o Hyde, ele não é o vilão da história. Minha primeira consideração sobre essa obra, sobre esse volume em específico aqui, é que aqui marca que existe o médico e o monstro aqui também. Então, se você não conhece a história do médico e o monstro para poder se embasar para essa leitura, tá aqui dentro para você ler também. A minha experiência de leitura com esse livro foi fantástica. Eu não tinha lido ainda a história integral do médico e o monstro e eu sempre tive curiosidade nesse livro. Aí quando surgiu esse livro para solicitação de parceria e eu vi que ele tinha assim a obra, eu pensei, cara, eu vou matar dois coelhos com uma cajadada só. Eu comecei a leitura pela obra clássica para poder me embasar e depois eu li a obra do Levine. E gente, eu vou aderir o adjetivo magnífico para poder descrever essa obra aqui. Um primeiro ponto que eu queria destacar em relação à obra do Levine é que você consegue se afeiçoar muito mais aos personagens do que na obra do Stevenson. Um ponto que eu poderia destacar para isso é que a obra do Stevenson é narrada em terceira pessoa e a obra do Levine é narrada sim pelo Hyde. Além dessa afeição que a gente cria pelo personagem, a gente tem uma atmosfera incrivelmente trabalhada dentro desse livro. A gente tem uma Londres aqui sombria, uma Londres escura que gera medo e isso me apaixona demais numa obra. Eu sou apaixonado por Londres e criar histórias de medo ou suspense dentro dessa cidade me cativam demais. Os acontecimentos narrados pelo Hyde têm uma carga emocional tão grande que você não tem como não se afeiçoar a esse personagem. Enquanto eu pensava sobre essa resenha, eu pensei que se a escrita não tivesse sido assim, tivesse sido uma escrita rasa, eu acho que esse livro não teria tanto efeito em mim como teve. Essa é uma obra daquelas que no primeiro parágrafo, na primeira página, consegue me prender de um jeito que, olha, é difícil. Mas toda a obra, ela não é perfeita. Tirar dos livros do Tolkien, porque Tolkien é Tolkien, né? Uma das coisas que foi complicada nesse livro foi sim a escrita. Mas aí pode gerar aquela dúvida, meu Deus, ele acabou de falar que a escrita era perfeita, era poética, era tudo bonito, e agora disse que era um pouco confuso. Eu explico pra vocês, a história toda ela é narrada por um personagem e não existe nenhum tipo de travessão nos diálogos. Então, em páginas como essa, você pode ter até 3 pessoas conversando, sem nenhuma marcação de fala. Isso era complicado. A não ser o personagem Jack, o médico dessa história, que tinha sua fala marcada pelo itálico, nenhum outro personagem tinha marcação alguma. Então, era bem difícil você identificar se era uma fala ou não. Não que você ia se perder em todo o livro, porque você consegue sim reconhecer em algumas 2, 3 palavras que começaram a fala, mas isso é meio que, sei lá, estranho, né? Eu acho que esse é o único aviso de cuidado que eu vou dar pra vocês. Tenham cuidado em relação à escrita dele, porque sim, ela é perfeita, ela é muito boa, mas ela tem essa singularidade. Se eu indico essa história, não tenha dúvidas. Leia isso aqui, porque isso aqui vale muito a pena. Você tá lendo um clássico, que tá no final dessa obra aqui, desse volume, e você tá lendo uma versão um pouco diferente de um cara que deu uma visão muito boa. Falando de outro livro, a gente tem aqui o Outro Dia, do David Levitan. E esse livro vai narrar todos os fatos que tem no livro Todo Dia. Só que existe alguma coisa de diferença aqui. Aqui a história é contada pela Rhiannon e não pelo A. Nessa história de Todo Dia e Outro Dia, existe um ser chamado A, que ele acorda num corpo de uma pessoa todo dia diferente. Só que em determinado momento ele acaba se apaixonando por esta personagem principal desse livro aqui, que é a Rhiannon, e ele decide lutar por ela e ela também lutar por ele, e eles se encontrarem e aquela coisa toda. Foi uma leitura rápida, foi uma leitura de entretenimento e vamos a alguns pontos que eu queria destacar sobre esse livro. Primeiro ponto, aqui a gente tem uma história com uma adolescentezinha vivendo sua crise de adolescência. E quando eu digo adolescente, eu não digo adolescente de 12 anos, eu digo um adolescente de quase 18 anos. Sim, adolescente, porque tem coisas aqui que é meio que intragável. Ela, eu diria que é meio que uma adolescente emo gótico, sabe? É aquele tipo de adolescente cheio de sofrimentos, cheio de dúvidas, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Oh meu Deus, será que ele mesmo é o meu amor eterno?
Essa foi uma daquelas leituras que eu li, fechei o livro e não mudou nada na minha vida. E particularmente eu não gosto de livros que fazem isso, porque pra mim foi só entretenimento, eu gosto de coisas que me façam pensar. Uma coisa que eu fiquei bastante intrigado nesse livro aqui, a Rhiannon namora um carinha. Em certo momento, ela conhece o Wei. Em certo momento, ela se apaixona pelo Wei. E ela continua a namorar o Justin. Só que isso não a impede de ir lá e ficar todo dia com o Wei. Querendo ou não, isso não seria uma traição? Eu entendo que o Justin não seria o namorado perfeito pra ela, eu sabia que ele tinha todos os problemas de relacionamento com ela, mas isso me deixou muito incomodado. Eu sempre falo que eu sou old school em relação a relacionamentos e eu acho que a traição que ela estava tendo com o Justin não era merecido. Eu sei que esses comentários desse tipo podem gerar negatividade pro vídeo, mas se você tem uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários pra gente conversar, eu gosto disso. Pra mim, desde o começo, se ela estava gostando desse carinha novo, ela deveria ter falado com seu carinha velho, que era o Justin, e terminar com ele. Pra mim, não rolava essa história toda de ela ficar se encontrando com o carinha com diversas formas diferentes, ficar com esse carinha de diversas formas diferentes e depois ainda continuar com o Justin. Mesmo que tivesse um sofrimento a mais, mesmo que tivesse isso e aquilo, não rolaria traição. E pra mim, traição é uma coisa muito inaceitável. E querendo ou não, isso vai rolar pelo livro inteiro. Se eu gostei, é aquela coisa, né? Pensando na história do Wei, pensando na história entre ela e ele, eu acho que seria muito mais interessante você ler todo dia. Porque a personagem Rhiannon, ela não vai ser tão incrível quanto o personagem Wei. A história do Wei, o background do Wei é muito melhor. Se você já leu todo dia e quer ler esse aqui pra ter uma visão diferente, vai lá, eu indico. Só que se você não leu essa história e quer conhecê-la, eu indico ler todo dia e não outro dia. Só que se você gosta de leitura com adolescentes em crise, essa vai ser a sua pedida. Bom, galera, essas foram as minhas últimas leituras desses meses. Tá bem corrido pra mim porque eu tô cheio de coisa pra fazer. É bem provável que eu poste agora um vídeo por semana enquanto tá rolando o mestrado, porque, tipo, cara, tá tomando meu sangue, meu corpo, a minha vida, a minha alma. E eu preciso focar muito nesses estudos porque faz parte do meu futuro. Eu não vou deixar de postar vídeo aqui, mas vai cair a frequência sim, vai pra uma vez por semana, bem provavelmente. Se você quer comentar alguma coisa sobre essas obras, fique tranquilo de ir ali nos comentários comentar, eu gosto muito disso. Se você é novo por aqui, não se esquece de clicar no botão inscreva-se ali embaixo, clica ali antes de comentar, clica aqui embaixo. As minhas redes sociais estão todas aqui na tela pra você ir lá me adicionar e a gente poder conversar por lá também. Eu espero que todo mundo tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo.